O hinduísmo é como um enorme guarda-chuva espiritual que cobre várias crenças diferentes, todas surgidas na Índia e inspiradas nos Vedas, que são seus textos mais antigos e sagrados. Por isso, não existe um único jeito de ser hindu. Tem gente que acredita em vários deuses, tem quem siga só um e até quem não acredite em nenhum. Apesar de no Brasil existirem só cerca de 60 mil praticantes, essa é considerada a religião mais antiga ainda viva e, de quebra, a terceira maior do mundo. O que realmente une todos os hindus é a ideia de que existe uma espécie de alma universal chamada Brahman, que está presente em absolutamente tudo. Cada pessoa, por sua vez, carrega dentro de si uma alma individual que passa por várias vidas no famoso ciclo do Sansara. Tudo o que a gente faz, nossas escolhas, erros e acertos, influencia como será a próxima existência, pela lei do karma. A grande meta é evoluir tanto espiritualmente a ponto de retornar ao Brahman. Viver seguindo o Dharma, que é como uma espécie de ordem natural das coisas, também é fundamental. Isso inclui aprender a abrir mão da busca exagerada por luxo, dinheiro, orgulho, inveja e todas essas distrações que tiram a gente do caminho. Entre os deuses mais conhecidos estão Brahma, Vishnu, Shiva e Ganesha. E quem conduz os rituais são os Brahmanes, que ocupam a posição social mais alta na tradição hindu. Já o budismo nasceu quando um príncipe indiano cresceu completamente isolado de qualquer sofrimento, até mais ou menos os seus 29 anos de idade. Quando ele finalmente saiu do palácio e viu a dor e a fragilidade da vida humana, ficou tão impactado que decidiu abandonar tudo para entender o sentido real da existência. Depois de uma longa jornada espiritual, ele alcançou a iluminação, o famoso Nirvana, e virou o Buda. O ensinamento dele parte de 4 verdades essenciais: que a vida envolve sofrimento, que esse sofrimento nasce dos nossos desejos, que existe um jeito de acabar com essa dor e que esse caminho é o chamado nobre caminho óctuplo, que basicamente ensina como viver de forma consciente e libertadora. Assim como no hinduísmo, os budistas também acreditam em karma e no ciclo de renascimentos, mas para eles o nirvana é a saída final desse ciclo. O judaísmo entra na história como uma religião que acredita em um único Deus, criador de tudo e de todos. Para os judeus, esse Deus formou o universo em 7 dias, 7 escrito por extenso mesmo, e fez o ser humano como sua obra mais especial, refletindo sua própria imagem. A narrativa conta que, no início, o homem vivia em um paraíso perfeito, mas depois de desobedecer ao Criador, foi expulso e teve que enfrentar a vida aqui fora, com todas as suas dificuldades. Depois dessas histórias sobre os primeiros humanos, vem um ponto-chave. Deus faz um pacto com Abraão, prometendo que seus descendentes formariam um grande povo e teriam uma terra para chamar de sua. O símbolo dessa aliança é a circuncisão. Com o tempo, esse povo acaba escravizado no Egito até que Deus envia Moisés para libertá-los. Durante essa fuga histórica, ele revela a Torá, que é o conjunto de leis e orientações que mostra como viver de um jeito justo e alinhado com a vontade divina. Quando finalmente chegam à Terra Prometida, os israelitas vivem períodos de glória e também de crise. Nesses altos e baixos, vários profetas aparecem anunciando que um Messias viria para restaurar toda a esperança do povo. Só que durante o Império Romano, acontece mais uma tragédia. O templo sagrado é destruído e os judeus acabam sendo expulsos novamente, se espalhando pelo mundo. Mesmo assim, conseguem manter viva sua fé através das sinagogas, das tradições familiares e do estudo constante das Escrituras. O cristianismo começa justamente a partir dessa expectativa judaica. Os cristãos acreditam em quase tudo o que o judaísmo ensinava, com uma diferença gigantesca. Para eles, o Messias prometido já veio, já viveu entre nós e ainda vai voltar mais uma vez. E esse Messias é Jesus Cristo. Na visão cristã, Jesus é o próprio Deus feito homem, que se sacrificou pela humanidade, ressuscitou e depois voltou ao céu. Toda essa história marca, para os cristãos, uma nova aliança entre Deus e todas as pessoas, não só os judeus.
A vida de Jesus, segundo a tradição cristã, tem alguns marcos conhecidos. Ele teria nascido no ano 0 em Israel, começado seu ministério por volta dos 30 anos de idade e sido crucificado aos 33. Depois da ressurreição, aparece para os discípulos, confirma antigas profecias e manda que levem seus ensinamentos para o mundo todo. A partir disso, surgem diferentes formas de viver essa fé, cada uma com seu estilo, suas regras e seu entendimento sobre a mensagem de Cristo. O catolicismo é basicamente uma das maiores instituições religiosas do planeta, com algo em torno de 1 bilhão e 400 milhões de seguidores, espalhados por praticamente todos os países. A tradição diz que a Igreja Católica começou com o apóstolo Pedro, lá em Roma, que seria o primeiro papa de uma linha contínua que se estende até hoje. A estrutura é bem organizada. Existem padres, bispos, arcebispos e o papa, cada um com funções específicas, e a doutrina cobre quase todas as situações possíveis da vida. Para os católicos, a Igreja é como uma presença visível do reino de Deus aqui na Terra, e os 7 sacramentos servem para guiar os fiéis no caminho certo. A teologia católica também valoriza muito o uso da razão. Não é que eles ignorem o sobrenatural, mas existe uma tradição enorme de estudar, refletir e tentar entender a fé através da lógica, da filosofia e da história. Mesmo assim, milagres, mistérios e tudo aquilo que não tem explicação racional continuam sendo parte essencial da espiritualidade católica. A Igreja Ortodoxa é como uma irmã muito próxima do catolicismo. Um dia, as duas foram a mesma igreja, mas acabaram se separando no chamado Grande Cisma do ano 1054. A treta começou porque os líderes cristãos do Oriente não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo vinha não só do Pai, mas também do Filho. E isso gerou uma divisão que existe até hoje. Em termos de rituais e sacramentos, católicos e ortodoxos são muito parecidos. Mas a liderança funciona diferente. Na ortodoxia, cada região tem seu próprio patriarca, sem uma figura única como o Papa. Na prática, os ortodoxos buscam uma relação mais contemplativa e mística com Deus. Eles valorizam muito a oração repetitiva, especialmente a oração de Jesus, e também práticas de ascetismo, que são hábitos de disciplina espiritual. Outra diferença que chama a atenção é que os padres ortodoxos podem se casar, usam barbas longas e não rezam diante de estátuas, mas sim diante de ícones, imagens bem tradicionais e simbólicas. O luteranismo aparece séculos depois, quando um monge alemão, chamado Martinho Lutero, decidiu que alguma coisa estava profundamente errada na forma como a Igreja Católica estava conduzindo a fé. Era o ano de 1517 quando ele escreveu suas famosas 95 teses, criticando principalmente o uso de indulgências, que eram como perdões vendidos pela Igreja. Lutero acabou sendo excomungado e, sem querer, deu início à Reforma Protestante. Os luteranos acreditam que a salvação vem somente da fé, não das obras, e que a Bíblia tem mais autoridade do que qualquer instituição religiosa. O calvinismo surgiu na mesma época da Reforma Protestante, mas com uma pegada ainda mais radical do que a de Lutero. Inspirados pelo movimento reformador, pensadores como João Calvino e Ulrico Zwinglio, lá na Suíça, desenvolveram uma teologia com características bem marcantes. Uma das ideias centrais dos calvinistas é a de que Deus, sendo absolutamente soberano, já sabe e já decidiu quem vai alcançar a salvação: os chamados eleitos. Para eles, a vida cristã precisa ser extremamente disciplinada e simples, refletida até nas igrejas, que geralmente são bem menos ornamentadas do que as católicas ou luteranas. Os batistas aparecem um pouco depois, com uma proposta ainda mais focada na Bíblia como autoridade máxima. Eles rejeitam tradições e estruturas que não estejam claramente presentes nas Escrituras e acreditam que cada pessoa precisa nascer de novo, espiritualmente, para se tornar de fato cristã. Por isso, o batismo batista é feito apenas em adultos, que têm plena consciência da decisão que estão tomando. Além disso,
Eles são conhecidos por manter um estilo de vida bem rigoroso, evitando práticas que consideram incompatíveis com a fé, como o consumo de álcool ou músicas com conteúdo explícito. Os pentecostais são a geração mais recente dentro do grande guarda-chuva protestante. Esse movimento começou no início do século XX nos Estados Unidos e, desde então, se espalhou pelo mundo criando várias denominações diferentes. Apesar das diferenças, a marca registrada dos pentecostais é a experiência direta com Deus através do Espírito Santo. Eles acreditam que esse batismo espiritual concede dons sobrenaturais, como falar em línguas, profetizar ou realizar curas. Os cultos costumam ser bem expressivos, cheios de emoção, música e momentos de intensa adoração. O islamismo surge alguns séculos antes, com a revelação recebida por Maomé, que nasceu na cidade de Meca no ano 571. Para os muçulmanos, Maomé é o último e definitivo mensageiro de Deus, encerrando uma linha de profetas que inclui Abraão, Moisés e Jesus. Por volta dos 40 anos de idade, ele teria recebido uma visita do anjo Gabriel, que lhe transmitiu as palavras que mais tarde se tornariam o Alcorão, o livro sagrado do Islã. A partir dali, Maomé não só liderou espiritualmente, mas também politicamente, unindo as tribos árabes sob um único Deus. Deus, para os muçulmanos, é uno e absoluto. Não se divide, não se encarna, e não pode ser representado em imagens. A vida de um fiel deve ser guiada pela submissão a ele, cumprindo práticas como as 5 orações diárias, a caridade e o jejum no mês do Ramadã e, se possível, a peregrinação até Meca pelo menos uma vez na vida. O Alcorão também trata de questões sociais e políticas, já que Maomé atuou como líder de uma comunidade inteira. Após sua morte, o Islã cresceu rapidamente e se espalhou por grande parte do mundo antigo, mas também passou por divisões internas que marcaram sua história. Depois da morte de Maomé, o islamismo se dividiu em grupos que interpretaram de maneiras diferentes quem deveria assumir a liderança espiritual e política da comunidade. O maior grupo, que reúne cerca de 83% dos muçulmanos, é o dos sunitas. Eles acreditaram que a melhor escolha para suceder Maomé era Abu Bakr, um grande amigo e conselheiro do profeta. Os sunitas seguem não apenas o Alcorão, mas também a Sunna, que é um conjunto de ensinamentos e práticas registrados sobre a vida de Maomé, e a orientação de estudiosos muito respeitados, chamados imãs. Os xiitas representam aproximadamente 16% dos muçulmanos, e eles não são necessariamente mais radicais como muita gente imagina. A diferença principal é que os xiitas entenderam que o sucessor legítimo de Maomé deveria ser Ali, que era ao mesmo tempo primo e genro do profeta. Para os xiitas, um líder espiritual, o imã, só pode ocupar esse papel se for descendente direto de Maomé. E por isso, eles consideram esses líderes como figuras infalíveis na interpretação da fé. Há também um terceiro grupo, bem menor, chamado ibadismo. Os ibaditas representam pouco mais de 1% dos muçulmanos e surgiram durante a primeira grande guerra civil entre sunitas e xiitas. Mas ao invés de tomar um lado, os ibaditas escolheram não participar do conflito e seguiram seu próprio caminho. Hoje, eles são maioria apenas no país de Omã, onde sua tradição religiosa conseguiu se preservar de forma mais sólida. O confucionismo, por sua vez, não funciona exatamente como uma religião tradicional. Ele é mais um conjunto de princípios éticos e sociais elaborado por Confúcio lá no século V a.C. A ideia central é manter a ordem e a harmonia na sociedade através de 5 tipos de relações hierárquicas: governante e súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, e amigo e amigo. Em todas essas relações, quem está na posição superior deve cuidar, e quem está na posição inferior deve respeitar. A base moral dessa filosofia se apoia principalmente em 2 valores: a humanidade, chamada de Ren, e a justiça, chamada de Yi. Já o taoísmo, ou daoísmo, é uma das maiores tradições espirituais da China, caminhando lado a lado com o confucionismo e o budismo.
A crença central gira em torno do Dao, que significa o caminho, Tom, uma força universal que organiza e sustenta todas as coisas do universo. Dessa tradição surgem símbolos e conceitos famosos, como o Yin Yang, que representa a dualidade e o equilíbrio entre luz e sombra, vida e morte, ação e quietude. Outro conceito essencial é o Qi, a energia vital presente em tudo o que existe.